Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Vitão, o zagueiro do Internacional, vai para o Flamengo ou para o Cruzeiro? Na época do Natal contei para vocês que o Cruzeiro havia se acertado com o Internacional para a compra do jogador. 7 milhões de euros fixos, mais a ida em definitivo do João Marcelo e o empréstimo do Japa, que é volante. Pois bem, o Vitão se acertou com o Cruzeiro e só aguardava que os clubes batessem o martelo em relação às cifras já combinadas para que a transferência fosse concretizada. O que o Inter fez? O Inter postergou as negociações com o João Marcelo, foi adiando, foi demonstrando não muita pressa para fechar acordo com o atleta, o que causou estranhamento no staff do zagueiro. Pois bem, o que o Inter queria? Queria ganhar tempo porque o Flamengo havia prometido uma nova proposta. O rubro-negro foi o primeiro a demonstrar a intenção em comprar o Vitão. E a nova oferta do Flamengo foi aceita pelo Internacional. Proposta de 5 milhões e meio de euros à vista, mais 500 mil euros em bônus, por 80% dos direitos econômicos, além do perdão de uma dívida que o Inter tem para com o Flamengo referente ao Thiago Maia. Essa dívida hoje com juros e correção bate 4 milhões e 700 mil euros. Somando tudo isso, proposta do Flamengo maior. O que o Internacional fez? Não desfez o acordo com o Cruzeiro, mas orientou o Vitão a fechar com o Flamengo. Ouvi de uma pessoa que trabalha com o Vitão que o zagueiro deu a palavra, fechou com o Cruzeiro e que ele não gostaria, não se sentiria confortável em abrir mão desse acordo para negociar com o Flamengo. Resta saber como é que essa história vai terminar. Tá muito claro que o Inter quer fazer negócio com o Flamengo e de que o Vitão daria preferência ao acordo com o Cruzeiro, mas se o Internacional disser que tem que ser com o Flamengo, imagino que o Vitão vai acabar se acertando com o rubro-negro. A novela Vitão, tá virando novela. O Vitão, zagueiro do Internacional, em 2026, vai vestir o rubro-negro do Flamengo ou as 5 estrelas do Cruzeirão, hein? Quem tá acompanhando a novela é o Emerson Pansieri. Tá mais pro RJ ou mais pra BH, hein, Pansi? Um abraço. Bom dia, Pansieri. Um abraço pra você, Tiagão. Bom dia pra quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste. Cruzeiro à procura de reforços e o nome do Vitão, mais uma vez ganhando repercussão. Vamos lá. Hoje uma matéria no nosso itatiaiaesporte.com.br, apuração inclusive do nosso companheiro Pedro Leite. Essa novela, ela vai ganhando mais um capítulo, ela vai tendo mais uma novidade nessa história. Olha só, nós apuramos que o Vitão mantém o desejo de jogar no Cruzeiro, né? Mesmo com a proposta enviada pelo Flamengo para o Internacional, né? E aí fica essa dúvida se o caso pode ter uma reviravolta. Por que reviravolta? Porque ontem à noite, até foi uma informação divulgada pelo Vene Casagrande, a diretoria do Flamengo tinha feito uma proposta muito superior ao que estavam conversando. E aí o Internacional gostou, né? Achou interessante, porque ainda tinha uma parte do perdão da dívida lá do Thiago Maia, com uma grana mais vantajosa para o Internacional. O Internacional, todo mundo sabe, também precisando dar uma fortalecida nos cofres. E aí essa proposta agradou bastante o Internacional, que estaria disposto a fazer negócio com o Flamengo. Só que a Itatiaia entrou em contato com o empresário do atleta, que afirmou que ainda não está nada definido entre o Vitão e o Flamengo, né? Então aí durante o papo, durante a conversa, a fonte disse que o Vitão segue com desejo de se transferir para o Cruzeiro e confirmou inclusive essas conversas, né, com o Tite, com o próprio Pedrinho, com o próprio Pedro Lourenço. Então, o que a gente precisa lembrar, Thiago? Essa negociação, ela envolve várias partes. As outras partes, por exemplo, o Japa que estava com um encaminhamento para o Coritiba, mas que quando o Internacional entrou na história, ficou, claro, balançado, né, num empréstimo. E o João Marcelo, que era o nome do Internacional, ainda não tinha chegado a um acerto com o time gaúcho, né? A verdade é essa, não tinham sentado para avançar essa etapa de colocar tudo no papel e aí buscar uma transferência. Isso também precisa acontecer, mas obviamente que a grande parte dessa negociação toda envolve o Vitão, envolve o Cruzeiro, envolve o Flamengo e o Internacional.
Só que o que eu disse há pouco, e repito, o Flamengo ontem, nessa corrida, estava na frente. Só que o papo de hoje, como empresário do jogador, diz que não tá tudo acertado assim, como foi colocado ontem também. O Edu Panzi e Nath Fiuza são os comentaristas da Itatiaia aqui no Rádio Esportes. É óbvio que toda negociação tem prós e contras para todos os lados, para o jogador, para os clubes que pretendem levar o Vitão. E eu, honestamente, eu nem acho o Vitão assim, toda essa Brastemp, para usar um bordão ali dos anos 90, início dos anos 2000, mas de toda maneira tá sendo pretendido por duas camisas pesadíssimas. E aí, Edu Panzi, por exemplo, o Vitão, acho que no Cruzeiro ele tem mais chances de ser titular num primeiro momento do que no Flamengo, até porque, vale lembrar, o Vidalba está lesionado, não volta no início de janeiro, não volta nesse mês de janeiro, então o Vitão chegando, ele já chega para ser titular pro início de temporada no Cruzeiro, o que não aconteceria, imagino, no Flamengo. Pesa a grana? Claro que sim. Flamengo hoje, né, tem um poderio financeiro, por mais que o Pedro Lourenço esteja ativo, a fim de investir, mas competir com o Flamengo nunca é fácil. Tendo colocado tudo isso na balança, fosse Edu Vitão Panzi, pra onde você iria, hein, Edu? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, graças a Deus. Um abraço pra você, mas o problema é que o Edu Vitão Panzi não tem nenhuma oferta de salário, né? Nada. Eu não sei quanto eu ganharia por mês no Cruzeiro ou no Flamengo. Mas nesse momento, você acha que pesa mais um projeto de carreira ou um salário? Porque eu imagino que o salário talvez não seja tão distante, né? Cruzeiro e Flamengo têm condições de pagar salários muito próximos. O que vai pesar, óbvio, é a condição de investimento que o Flamengo tem, talvez maior que o Cruzeiro. Mas analisando projeto de carreira, é melhor hoje ser reserva do Flamengo ou um titular do Cruzeiro? É porque não tem garantia de titularidade, né? Quando o Gabigol foi contratado pelo Cruzeiro, ele viria para ser titular. E ele passou 2025 sentado no banco de reserva. Quando o Wallace foi contratado pelo Cruzeiro, ele veio para ser titular. E ele passou 2025 sentado no banco de reserva do Cruzeiro. Claro que tem responsabilidade do atleta, tem a característica de jogo do treinador. Ser titular ou reserva não é garantia. Então você tem que pesar muita coisa. O atleta, ele conversa com o staff, com família, pesa o salário, pesa projeto, pesa sim titularidade ou não, mas que não é uma garantia, o salário é. Pesa o tamanho do clube, pesa os objetivos dos clubes, as disputas, o que esses clubes vão jogar. E Cruzeiro e Flamengo têm disputas semelhantes, vão jogar Libertadores, vão jogar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os seus respectivos estaduais. O Flamengo tem uma Recopa a mais, uma Supercopa a mais para jogar. No caso do Flamengo, que também tem zagueiros selecionáveis, pode ser uma brecha também para o Vitão ter espaço e minutos. No caso do Cruzeiro, que também hoje tem zagueiro selecionável, pode ser mais uma brecha, mais um espaço para o Vitão jogar. Então tem muita coisa envolvida nisso tudo. Eu acho que o atleta, ele fica meio que de observador nessa história. Eu só não gosto da maneira com a qual o Internacional parece ter levado. Um possível acerto com o Cruzeiro, um aceno de ok, de repente some 2 dias e volta com uma proposta do Flamengo considerada melhor e o negócio avança com outra equipe. Mas no futebol isso acontece, em determinados casos imoral, a gente não sabe, não ouviu o lado do Inter ainda, o lado do Flamengo, o lado do Cruzeiro, muito mais sobre notícias dali e daqui, porque não tem posicionamento oficial. Fato é que eu acho sim o Vitão essa Brastemp, eu acho muito bom jogador. Não à toa, o Cruzeiro está atrás, o Inter gostaria de ficar, mas está precisando de dinheiro, e o Flamengo também está atrás. É uma grande contratação, seja para Flamengo ou Cruzeiro, seria muito bom se viesse para cá, era um ganho de elenco, mas fato é que isso precisa ser definido o quanto antes, para caso ele não venha, o Cruzeiro focar em outro atleta, já que o recado que passou é que está no mercado atrás de um zagueiro. Ô, Nath Fiuza, quero te ouvir também, vale um esforço? O Edu Panzi acha que é sim um jogador para chegar e fardar, para ser diferencial no elenco, né, do Cruzeiro, no time do Cruzeiro. Valeria um esforço financeiro, entrar numa competição com o Flamengo para trazer o Vitão, Nath Fiuza? Bom dia.
Bom dia, viu, Thiago? Um abraço a você e a todos que nos acompanham, os meninos aí no estúdio também. Eu acho que você entrar numa disputa financeira com o Flamengo nunca é viável. Se nós estivéssemos falando de uma outra camisa do futebol brasileiro, de um negócio mais semelhante, o problema é que o Flamengo ele tem um teto que é muito maior do que das outras equipes. É um time de futebol brasileiro, de futebol sul-americano, com uma arrecadação de um time europeu, com muitas mais possibilidades. Então, acho que o perigo para o Cruzeiro é querer entrar numa disputa com um time que hoje tem um poderio financeiro maior que o dele. E aí, se o Inter vai esticando a corda, no final das contas, para o Cruzeiro pode ser um rombo muito maior do que para o Flamengo, que ainda tem a barganha ali da dívida. Eu acho que quem conseguir fazer a contratação do Vitão vai estar fazendo uma ótima contratação. Eu acho ele um grande zagueiro, acho um zagueiro de bom posicionamento dentro da área, acho um zagueiro muito firme nas suas disputas, é novo, né? Tem só 25 anos, ou seja, um zagueiro ainda com muito potencial, com muito valor de mercado. Não fez um ano melhor que o do Vidalba no ano passado, ou melhor, ainda em 2025, né? Nesta temporada que terminou, muito em função da bagunça que foi o ano inteiro do Internacional, mas eu acho que o Vitão é mais zagueiro, chegaria sim para ser titular. O Cruzeiro tem essa urgência pelo fato de que o Vidalba está lesionado e porque o Tite costuma utilizar jogadores de defesa mais altos. A questão da altura não foi um empecilho para o Vidalba e continua não sendo, mas existe a preferência do treinador e eu acho que é por isso também que o Tite pediu ao Cruzeiro mais um zagueiro. Se o Vitão não vier, acho que o Cruzeiro tem que seguir nessa busca. A boa notícia é que se mirou no Vitão, o Cruzeiro não vai abaixar demais o nível técnico numa segunda opção, né? Imagino que vai manter ali da mesma prateleira, o que é uma ótima notícia para o torcedor. Ô, Pansieri, a outra pergunta que o Cruzeirense tem feito com frequência no final do ano é o Gerson. Também tá virando novela, hein, Pansieri? Exatamente. O Gerson, aí é uma questão, Thiago, é uma questão muito mais da dificuldade de uma operação desse tamanho, né? É uma contratação cara, é uma contratação pesada, né, em termos financeiros, né? Não é qualquer jogador. O Marcão Silva, que é inclusive pai do Gerson, em entrevista também à Itatiaia, né, ao nosso Pedro Leite, ele disse no itatiaiasport.com.br o seguinte: o desejo do Gerson é jogar e fazer parte do grupo da Copa do Mundo. Esse é o grande desejo dele. O projeto ousado ou não, cada um vai até onde tem coragem de ir. Mas hoje, volto a repetir, espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo, que seja cheio de conquistas, mas o Gerson tem contrato com o Zenit. Caso alguém queira comprá-lo, o Zenit tem que querer vender, né? Completou aí o pai do jogador. Com certeza é uma fonte importante, né? Porque conhece a carreira do atleta, né? Sabe e tá perto, tem esses laços sanguíneos com o jogador, dizendo que o Cruzeiro precisa se acertar com o Zenit. O que tem dessa história? Ô, Thiago, o Cruzeiro tem o Joaquim Pinto, que trabalhou muito tempo no Spartak Moscou, né? Então ele conhece também a turma ali do Zenit. Teve próximo ali, mesmo estando em outro clube, porque volta e meia a encontros, a jogos, enfim, eventos, né, esportivos que os clubes participam. Ele conhece bastante. O que pega, Thiago, é que a negociação inicial do Zenit, ele comprou o Flamengo por 25 milhões de euros. Ele comprou o Zenit, comprou o Gerson no Flamengo no meio do ano por esse valor. E não está muito disposto a baixar valor de jeito nenhum para negociar o Gerson. E aí é isso que pesa. Mas tem o Jonathan Jesus, gente, tem o Jonathan Jesus. Mas ainda tem um complemento, né, por essa grana e por esse valor. Ou seja, há o interesse, né? O Cruzeiro procurou, acompanha tudo de perto, mas precisa ter o interesse também dos russos negociar o Gerson. Ô, Pansieri, e o assédio no elenco do Cruzeiro? Caio Jorge, por exemplo, o KJ, vai permanecer para a próxima temporada? É uma preocupação também, né? O Tite, pela informação que você nos trouxe, quando chegou, falou: olha, primeira coisa é não deixar ninguém sair, depois vamos buscar reforços. E o KJ, junto com o Matheus Pereira, as grandes atrações do Cruzeiro para o próximo ano. Exatamente, o Caio Jorge teve esse pedido, né, do Tite em não negociar o atleta, não negociar, por exemplo, outros jogadores. Teve essa conversa, né, do próprio Tite com o Matheus Pereira, que nós relatamos aqui na Itatiaia
Itatiaia por telefone para que o Matheus continuasse. Sobre o Caio, o que apareceu foi o West Ham tentando uma composição com o Cruzeiro que envolvesse um empréstimo inicial, né, do atleta e depois uma compra do jogador. O Cruzeiro falou obrigado, mas nesses moldes não queremos. E também pesa uma situação, viu, Thiago? O Caio Jorge, para fazer esse movimento de Europa, de retornar para a Europa, precisa ser um clube legal, precisa ser uma proposta, óbvio, que encaixe no perfil que o jogador quer, mas não vai ser qualquer clube não, né? Ele quer um clube que dê projeção, que ele possa buscar coisa boa, coisa interessante, e aí o Cruzeiro observa também essa situação. Não é só chegar um valor legal e levar o atleta. Precisa ter uma conversa. E essa conversa do West Ham com o Cruzeiro, essa aí, de cara o Cruzeiro falou assim, não, isso aí eu não quero não. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão. Cruzeiro fechando aí mais uma semana, o período de férias, jogadores sabendo que no dia 2 de janeiro, na semana que vem, no finalzinho da semana, tem a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro começa a pré-temporada de 2026. Lembrando aquilo que a gente já trouxe, um grupo alternativo iniciando os trabalhos no dia 2 e no dia 5 aí o grupo que tem como base os titulares se reapresentando e fazendo a preparação do Cruzeiro, iniciando a preparação, uma pré-temporada, tudo na Toca da Raposa 2, pensando principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, a estreia marcada para o final do mês de janeiro, diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. O Cruzeiro que tem aí movimentos no mercado e um que estava muito próximo de acontecer, teve uma reviravolta, vai ter nova reviravolta, que é sobre Vitão. E a gente pode dizer o seguinte, o atleta, pelo menos no final da noite de ontem, a informação que a gente tem nessa Muca TV é que não se trata de uma recusa ao Flamengo, mas é que o Vitão, ele conversou com o Pedro Lourenço, conversou com o técnico Tite, deu o ok dele, a palavra dele, para o projeto apresentado pelo Cruzeiro e tudo isso só aconteceu porque ele foi autorizado pelo Internacional. Cruzeiro e Inter tinham chegado em um acordo nos valores e o que faltava, ou o que falta, se a negociação não for concretizada com o Flamengo, o Inter se acertar com os jogadores do Cruzeiro. O João Marcelo, que iria em definitivo, e o Japa, que iria por empréstimo. Então, neste momento, o Vitão não quer voltar atrás naquilo que ele apalavrou com o Cruzeiro, que ele conversou, repito, com o técnico Tite e com o Pedro Lourenço, e por isso tem uma preferência de vir para o Cruzeiro. Isso vai ser o fator determinante? Não temos a resposta. Vamos aguardar, mas a última informação que a gente tinha era de que o Vitão queria honrar a palavra que ele deu depois de, autorizado pelo Inter, negociar com o Cruzeiro, acertar base salarial, tempo de contrato, projeto para 2026. Então vamos acompanhar se isso será um fator determinante para a negociação do zagueiro ser fechada com o Cruzeiro ou se não será determinante e aí ele vai negociar com o Flamengo uma nova base salarial, novo tempo de contrato, enfim, é o que acontece no futebol brasileiro e o Cruzeiro já tem aí uma definição que é a seguinte, não sobe mais nem um centavo na proposta, mantém até então a proposta que havia sido negociada e o Inter tinha aceitado a proposta, 7 milhões de euros, mais os dois jogadores, um em definitivo, outro por empréstimo. Vamos acompanhar se teremos novidade aí neste final de semana. O mesmo vale para a questão de Gabigol. O atleta ele tem contrato longo com o Cruzeiro e não será fácil uma saída neste momento. Não pelo Gabigol estar nos planos do técnico Tite, etc. Mas é que as cifras envolvidas nesta história são cifras importantes e por isso, para o Gabigol deixar o Cruzeiro, teria que ser uma
ótima proposta e principalmente com garantia de que ele vai receber tudo em dia, o que hoje acontece aqui no Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.